Abra sua Bíblia no Evangelho segundo escreveu Marcos. Nós temos, ao longo de muitos meses, meditado no Evangelho segundo Marcos. Chegamos agora ao capítulo 14. Então, abra a sua Bíblia em Marcos, capítulo 14. Eu farei a leitura dos versos 22 a 26. Eu lerei e você acompanhará aí silenciosamente a leitura que farei em Marcos 14, 22 a 26. Acompanhe com atenção, acompanhe com fé, acompanhe com interesse a leitura, que é a leitura da palavra de Deus. Diz o seguinte, Marcos 14, 22 a 26. E enquanto comiam, tomou Jesus um pão e, abençoando-o, o partiu e lhes deu, dizendo: tomai, isso é o meu corpo. A seguir tomou Jesus um cálice e, tendo dado graças, o deu aos seus discípulos, e todos beberam dele. Então lhes disse: isto é o meu sangue, o sangue da nova aliança, derramado em favor de muitos. Em verdade vos digo que jamais beberei do fruto da videira, até aquele dia em que o hei de beber novo no reino de Deus. Tendo cantado um hino, saíram para o Monte das Oliveiras. Vamos orar pedindo ao Senhor a bênção da iluminação. Damos-te graças mais uma vez, ó Senhor, pela bênção de participarmos deste ajuntamento em torno da tua palavra. E agora, quando vamos nos debruçar sobre ela, pedimos-te que tu trabalhes em nós pelo teu Espírito, que tu trabalhes neste que fala, que tu trabalhes naqueles que ouvem, de tal maneira que a tua palavra seja viva, seja eficaz e promova em nossas vidas as transformações que tu desejas. Faze isto para o nosso próprio bem, mas, sobretudo, para a glória de Jesus, em cujo nome nós oramos. Amém. Irmãos, a celebração da Páscoa nos dias de Jesus seguia um roteiro muito bem definido. Ela começava com a recitação de uma bênção de abertura, e logo em seguida, depois da recitação desta bênção, um primeiro cálice de vinho era servido, chamado o cálice da bênção. Este era o primeiro de 4 cálices que eram servidos ao longo da celebração da Páscoa nos dias de Jesus. Em seguida, havia um rito de purificação, quando se derramava água sobre as mãos do anfitrião, daquele que estava dirigindo a cerimônia. E depois eram servidas ervas amargas, um tipo de alface amargo, cujas folhas eram molhadas em água salgada ou em vinagre,
e eram entregues aos participantes. A essa altura, a segunda taça de vinho, chamada de taça da ira, era servida, mas não era bebida ainda. Nesse momento da celebração, o filho mais jovem da família tinha a incumbência de perguntar: que rito é esse? E então, o dirigente, que normalmente era o pai, explicava o significado da festa, explicava o significado da celebração e contava a história da escravidão do povo de Israel no Egito e como Deus os libertara com mão poderosa sob a liderança de Moisés. Normalmente o dirigente dava essa explicação apontando para os elementos do cardápio. As ervas amargas lembravam a amargura da opressão, da tirania que os antepassados haviam vivido no Egito. Os pães asmos, isto é, os pães sem fermento, eles lembravam o rompimento, a ruptura com aquele passado infeliz, o modo como saíram às pressas do Egito e o ingresso numa vida nova, numa vida radicalmente diferente. O cordeiro era o prato principal e ele lembrava que Israel não ficou esquecido lá no Egito. Deus ouviu o clamor do seu povo. Deus se lembrou da sua aliança com Abraão e Deus exerceu juízo contra o Egito. Mas quando o juízo de Deus caiu sobre o Egito, o povo de Israel foi protegido pelo sangue de um cordeiro que foi passado no umbral das portas da casa. Então, o dirigente dava estas explicações, apontando para os elementos do cardápio que compunham a festa da Páscoa, e logo depois bebia-se então a segunda taça de vinho, chamada de taça da ira. Logo em seguida, o prato principal era servido. Cordeiro assado era servido. E enquanto o cordeiro assado era servido, os presentes cantavam a primeira parte do Halel. O que é o Halel? O Halel é uma coletânea de salmos, composta pelos salmos 113 a 118 da nossa Bíblia, do nosso cânon hoje. Então, nesse momento, cantavam só a primeira parte. Cantavam o Salmo 113 e cantavam o Salmo 114. Depois, se você der uma olhada na sua Bíblia, você vai ver que o Salmo 113 louva a Deus porque ele vem em socorro do seu povo, e o Salmo 114 fala da saída do povo do Egito. Então, cantavam esses dois salmos nesse momento em que o cordeiro estava sendo servido. Depois do cântico desses dois salmos, o dirigente lavava cerimonialmente as mãos, mais uma vez, e servia pães asmos, que era comido com o cordeiro. Em seguida, servia-se e bebia-se a terceira taça de vinho, que era chamada de
a taça da redenção. Depois, os presentes cantavam o restante do Halel, cantavam os salmos 115 até o 118, expressando a gratidão pelo livramento acontecido lá no Egito. E, por fim, servia-se e bebia-se a quarta taça de vinho, que era chamada de a taça do reino. E a cerimônia, então, terminava com um cântico. Era um cântico, uma bênção cantada. Esse era o último cântico. Segundo John Sittemann, John Sittemann é um autor, escreveu um livro sobre as festas de Israel. O livro tem o título Encontrei Jesus numa festa de Israel. É um livro da nossa editora, da Casa Editora Presbiteriana. Então ele conta nesse livro o significado das festas, o que acontecia. E o John Sittemann diz que esse último cântico começava dizendo: todas as tuas obras te louvarão, Yahvé, nosso Deus. E terminava dizendo: de geração em geração tu és Deus. Não temos outro rei, outro redentor, outro salvador além de ti. Então era mais ou menos essa ordem que era obedecida na celebração da Páscoa nos dias de Jesus. Jesus era um rabino judeu, criado nessa tradição, e certamente Jesus, nesse dia, seguiu exatamente esta ordem para celebrar a Páscoa com seus discípulos. Certamente ele seguiu a tradição judaica. Mas Marcos diz aqui no texto que nós lemos que naquele dia Jesus fez algo inusitado. Jesus fez algo inesperado. Dê uma olhada no verso 22. Marcos diz que enquanto comiam, enquanto celebravam a Páscoa, Jesus tomou um pão e, abençoando-o, o partiu e lhes deu, deu aos discípulos, dizendo: tomai, isto é o meu corpo. Irmãos, talvez nós não consigamos captar a estranheza do que Jesus está fazendo aqui. Mas o fato é que Jesus está saindo do script. Jesus está abandonando o roteiro. Jesus está aqui quebrando a tradição. Porque neste momento, normalmente, o dirigente na celebração da Páscoa, a respeito do pão, ele diria: este pão é o pão da nossa aflição. Este pão é o pão preparado às pressas na saída do Egito. Este pão é o pão que os nossos pais comeram no deserto. Mas Jesus faz algo inusitado. Jesus toma o pão, em vez de seguir a tradição, ele diz: isto é o meu corpo. Irmãos, certamente os discípulos devem ter se entreolhado, não é? Tem alguma coisa errada aqui. Estranho, isso é o meu corpo? Como assim? Como assim isto é o meu corpo? E Marcos diz que Jesus também tomou um cálice e deu aos discípulos, dizendo: isto é o meu sangue. Irmãos, o que Jesus está fazendo aqui, eu insisto, é algo espantoso.
Jesus está quebrando séculos de tradição. Nenhum outro judeu, nenhum outro dirigente de celebração de Páscoa disse coisa semelhante na história. Os discípulos devem ter ficado surpresos. Imagino até chocados. O que é isso que Jesus está fazendo aqui? Será que Jesus é um quebrador de tradições? Será que Jesus tem prazer em chocar as pessoas? Irmãos, não é isso. O que Jesus está fazendo aqui é revelando o significado mais profundo, o significado último da celebração. Não é que ele esteja dando um novo sentido à festa, não é isso. Mas ele está revelando o sentido último, o sentido mais profundo. O que Jesus está dizendo aqui é mais ou menos o seguinte: esta festa não é simplesmente a respeito do Egito. Esta festa é sobre mim. É isso que Jesus está dizendo. O que aconteceu no Egito não tinha significado último, não tinha significado final. O que Jesus está dizendo é que o que aconteceu no Egito era apenas uma prefiguração do que vai acontecer nas próximas horas. Jesus está para ser entregue. Em poucas horas, ele será entregue, julgado, condenado e morto. Então, o que Jesus está dizendo aqui é que a festa é sobre ele. O livramento operado por Deus no Egito foi apenas uma ilustração antecipada daquilo que Deus estava para fazer nas próximas horas. O livramento realizado no Egito era apenas uma ilustração daquilo que vai acontecer daqui a pouco, quando o Filho do Homem for entregue. O que Jesus está dizendo aqui é que o cordeiro morto no Egito e todos os demais cordeiros mortos ao longo das celebrações de Páscoa, ao longo dos séculos, era apenas uma prefiguração dele. Isto é o meu corpo. Isto é o meu sangue. De fato, a festa que estamos celebrando não é sobre o Egito, é sobre mim. É isso que Jesus está dizendo. Não é somente sobre o que aconteceu no Egito, é a respeito do que vai acontecer dentro de algumas horas. Então, irmãos, ao dizer isto é o meu corpo, ao dizer isto é o meu sangue, Jesus está aqui revelando o sentido último, o sentido final da festa. Além disso, Jesus está fazendo mais aqui. Além disso, Jesus está também instituindo um novo modo de celebrar. Ele está instituindo um novo modo de comemorar. Preste atenção, Marcos não diz, mas Lucas, que narra este fato, diz que Jesus falou naquela ocasião: fazei isto em memória de mim. Até então, aquela festa, aquela celebração, era para lembrar o que Deus fez no Egito. Era para lembrar o que aconteceu no Egito. Em outras palavras,
a celebração era em memória do Egito. Mas agora Jesus diz: daqui para frente não celebrarão mais em memória do Egito, mas em memória de mim. A celebração agora está relacionada ao sentido último, ao sentido final da festa. Irmãos, é curioso que, ao estabelecer um novo modo de celebrar, Jesus deixou de fora o cordeiro, o prato principal da celebração até então. Até então, o cordeiro era o prato principal. Mas, curiosamente, Jesus não tomou um pedaço de carne de cordeiro para dizer: isto é o meu corpo. Marcos diz que Jesus tomou um pão. Curioso, estranho. Não seria mais apropriado ele tomar um pedaço de cordeiro? Tomar um pedaço de carne assada de cordeiro? Não faria mais sentido? Por que é que Jesus, ao instituir uma nova maneira de celebrar, por que é que ele deixou de fora o prato principal? Por que é que ele excluiu o cordeiro? Irmãos, certamente porque o sacrifício final, o sacrifício definitivo, aconteceria nas próximas horas. Aquela seria a última celebração de Páscoa, antes do sacrifício final, antes do sacrifício definitivo. Dentro em pouco, o Cordeiro de Deus derramaria de uma vez por todas o seu sangue em favor do seu povo. É por isso que a partir de agora Jesus disse: vocês vão celebrar sem cordeiro, sem sangue, sem morte. Preste atenção. No novo modo de celebrar não tem cordeiro. No novo modo de celebrar não tem cordeiro morto. Não tem sangue. Tem cordeiro. Não tem cordeiro morto. Nós vamos celebrar daqui a pouco dessa nova maneira. Cordeiro está aqui, não mais morto. Vivo, ressurreto. Ele está aqui de maneira misteriosa, presente. Espiritualmente, nos elementos que serão entregues a vocês daqui a pouco. Então tem cordeiro, não tem cordeiro morto. É que depois de morto, no sacrifício definitivo e final, o Cordeiro de Deus ressuscitaria. Então, ao excluir o cordeiro morto deste novo modo de celebrar que instituiu, Jesus está dizendo, entre outras coisas, que o sacrifício final, definitivo, seria realizado e que esta história não terminaria em morte. Veja como é que isso fica claro aí no nosso texto. Olha o verso 25. Jesus diz: em verdade vos digo que jamais beberei do fruto da videira até aquele dia em que o hei de beber novo no reino de Deus. Preste atenção como fica claro aqui que essa história não terminaria em morte. A morte agora é excluída. Alguns estudiosos entendem que aí no verso 25, Jesus está fazendo um juramento.
Primeiro, por causa dessa expressão inicial, em verdade vos digo. Então, essa expressão, alguns estudiosos entendem que é uma expressão solene de abertura de um juramento. Então, o tom aí, em verdade vos digo, é o tom solene de um juramento. Mas os estudiosos dizem também que uma das formas de juramento na época era prometer abster-se de algo precioso até que a promessa fosse cumprida. Por exemplo, depois você pode dar uma olhada lá em Atos 23, você vai ver que ali tem o registro de uma ocasião em que alguns judeus que queriam matar Paulo fizeram um pacto entre si, fizeram um juramento. E o juramento era: nós não vamos comer enquanto não pegarmos e liquidarmos Paulo. Então esse era o juramento, deixar de comer até que eles conseguissem liquidar Paulo. Então, neste caso, se estes intérpretes estão corretos, Jesus estaria fazendo um juramento solene, quando ele disse: jamais beberei do fruto da videira até aquele dia em que o hei de beber novo no reino de Deus. Dentro de poucas horas, o Filho do Homem seria entregue para ser executado. Mas ele faz um juramento, mostrando que a morte não teria a última palavra. Ele faz um juramento solene, dizendo que concluiria a obra que veio realizar. Ele veio para estabelecer novos céus e nova terra. E nesta ocasião, ele jurou solenemente que cumpriria a sua missão de maneira final e cabal. Ele veio para banir a morte da experiência humana. Por isso, ele instituiu um novo modo de celebrar, no qual não tem cordeiro morto, não tem sangue derramado, não tem morte. Porque o sacrifício final, último, já foi oferecido. E porque a morte não tem a última palavra nessa história. Mas em terceiro lugar, Jesus está revelando mais coisas aqui. Ele não está apenas revelando aqui um novo modo de celebrar. Ele não está apenas revelando aqui que a festa é sobre ele, mas em terceiro lugar, Jesus está revelando aqui que é em torno dele que a família de Deus seria formada. Irmãos, prestem atenção, a Páscoa era uma celebração de família. Vocês viram aqui no texto do Êxodo que a ordem era um cordeiro por família. Então a Páscoa era uma celebração familiar. Além disso, a festa da Páscoa, ela unia gerações, passada, presente e futura. Porque na festa da Páscoa, eles estavam lembrando o livramento das gerações passadas. E a geração presente explicava para a geração futura, quando a criança perguntava qual é o sentido dessa festa, qual é o sentido dessa celebração. Então, a geração presente explicava para a geração futura
o sentido desta celebração. Então prestem bem atenção, irmãos. Jesus está aqui reunindo os seus discípulos numa festa de família. E ao reuni-los em torno da mesa pascal, que era uma festa de família, Jesus está como que dizendo a eles: vocês são a minha família. Então Jesus está revelando aqui que a família de Deus se formaria em torno dele. E não é a primeira vez que Jesus dá essa dica, não é? Certa vez, Jesus estava ensinando os seus discípulos e algumas pessoas chegaram e disseram a ele: olha, sua mãe e os seus irmãos estão aí fora te chamando. Jesus apontou para os seus discípulos e disse: eis aqui a minha mãe, eis aqui os meus irmãos. Então, irmãos, notem que Jesus dá uma dica de que a família de Deus se formaria em torno dele. E ele dá uma dica de que esta família que está se formando aumentaria mais e mais. Olha o verso 24, ele diz aí no verso 24: isto é o meu sangue, o sangue da nova aliança, derramado em favor de muitos. Ele não diz apenas derramado em favor de vocês que estão reunidos aqui comigo, mas ele diz derramado em favor de muitos. Irmãos, para que nós possamos entender o significado aqui do que Jesus está fazendo, da revelação que ele está fazendo sobre a formação de uma família em torno dele, é que para um israelita típico daquela época, Deus formaria a sua família em torno de Abraão. Um israelita típico daquela época tinha maior orgulho de dizer: eu sou descendente de Abraão, eu sou da família de Abraão. Mas aqui Jesus está revelando que a família de Deus seria formada em torno dele. Paulo explicou isso, depois você pode ver lá em Gálatas capítulo 3, você vai ver que Paulo diz lá no verso 16 que quando Deus fez promessas a Abraão, Deus prometeu a Abraão e ao seu descendente. E Paulo diz, quando Deus falou com Abraão lá em Gálatas 3,16, Paulo está dizendo, Deus falou com Abraão no singular. Ele não diz, a promessa é para você e para os seus descendentes, no plural. Deus falou o seu descendente no singular. Paulo diz, descendente no singular é Jesus. A promessa não estava sendo feita simplesmente a Abraão, mas ela se cumpriria em Jesus. E no mesmo capítulo, Paulo diz, todos aqueles que creem em Jesus são filhos de Abraão. Então, meus irmãos, Jesus está revelando aqui que a família de Deus seria formada em torno dele. Não é isso que Paulo diz lá em Efésios capítulo 1? Que Deus nos predestinou em Cristo para a adoção de filhos? Em Cristo nós somos adotados como filhos de Deus, inseridos na família dele. Ele veio para os que eram seus, e os seus não o receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder, o direito de serem feitos filhos de Deus. A saber, os que creem no seu nome. Quem são os filhos de Deus? Quem são os inseridos na família de Deus? Os que estão unidos a Cristo pela fé. Temos o mesmo DNA espiritual. Somos uma família, irmãos em Cristo. Isto é o meu sangue,
derramado em favor de muitos. E há um detalhe importante aqui, irmãos, um detalhe importante. Nós sabemos de antemão que depois da festa, Jesus sai para o Monte das Oliveiras e ele faz uma revelação bombástica lá no Monte das Oliveiras. Ele diz para os seus discípulos, olha, vocês todos vão me abandonar. Pedro estranha e fala, que é isso, senhor? Eu não, todo mundo pode abandonar, não eu. Eu vou com o senhor até a morte. Jesus falou, Pedro, vai me negar essa noite 3 vezes. Então, irmãos, esse detalhe é importante porque revela aqui que a família que Jesus está formando não é formada por mérito. Nenhum daqueles, naquele núcleo inicial da família, merecia estar ali. Todos haveriam de abandoná-lo. Esse detalhe é importante porque ele revela que ninguém faz parte da família de Deus por mérito, por merecimento próprio. Todos que fazem parte da família de Deus fazem parte pela graça. Não fosse a morte do Cordeiro, nenhum de nós poderíamos ter assento à mesa desta família. Isto é o meu sangue, disse Jesus, derramado em favor de muitos. Então, o que Jesus está fazendo nessa festa da Páscoa? Ao sair do script, ele está revelando o sentido último da festa, que é sobre mim. Ele está estabelecendo uma nova maneira de celebrar, sem cordeiro, sem sangue, e eu já dei as razões. E ele está dizendo, a família de Deus vai se formar em torno de mim e do meu sacrifício. Finalmente, temos nessa passagem também uma outra revelação. Notem que Jesus disse, isto é o meu sangue derramado em favor de muitos. Preste atenção, Jesus está falando da morte dele, mas é uma morte cruenta, é uma morte sangrenta, é uma morte por derramamento de sangue. O que isso significa, meus irmãos? Isso aponta para a natureza da morte. Jesus não morreria de morte natural, esse é o ponto. É uma morte cruenta. Não seria uma morte natural. Seria uma execução penal. É isso que nós precisamos entender aqui. Seria punição, não é morte natural, seria punição pelo pecado. Nós lemos o que Isaías escreveu 700 anos antes do acontecimento. Isaías diz que ele seria traspassados por nossas transgressões. Ele seria moído por causa das nossas iniquidades. Ao Senhor agradou moê-lo. Deus estava executando justiça. A morte de Jesus não foi uma morte natural. Ele deu a sua alma como oferta pelo pecado. O que Deus estava fazendo por meio da morte dos primogênitos no Egito? Deus estava executando justiça, punindo o Egito.
O que Deus estaria fazendo dentro de poucas horas quando o Filho do Homem fosse entregue para morrer na cruz? Executando justiça, punindo os pecados do seu povo. O que Deus estará fazendo quando enviar para o inferno os que permanecerem rebeldes contra o seu Filho? Executando justiça, punindo os pecados deles. Resumo da ópera: Deus não deixa impune os pecados. Assim como Deus executou pena de morte sobre as famílias em cujas portas não tinha o sangue do Cordeiro, assim também ele trará morte eterna sobre aqueles que estão separados de Cristo, sem o sangue dele nas suas vidas. Então, essa passagem nos revela a justiça de Deus. Deus não transige 1 milímetro sequer com a sua justiça. Ao Senhor agradou moê-lo. Quem matou Jesus na cruz? Deus. Por que ele o fez? Porque ele é justo. Ele estava dando ao seu pecado e ao meu pecado o justo tratamento que nós merecíamos. Deus salva você sem transigir com a justiça dele. Ele é seu justificador sem deixar de ser justo. Que coisa maravilhosa! Ao mesmo tempo, justo e justificador daqueles que têm fé em Jesus. Irmãos, Deus é justo. Ele não deixa pecado sem punição. Ele puniu na cruz o pecado do seu povo. E ele acertará as contas com aqueles que permanecerem rebeldes contra o seu Filho. A Bíblia diz que ele já agendou um dia, já marcou um dia, quando há de julgar o mundo com justiça. Por isso eu quero fazer um apelo a você. Se você está vivendo de maneira rebelde ao Filho de Deus, eu apelo a você insistentemente, para que nesta noite você se renda a Jesus em arrependimento e fé. Porque se quando chegar o momento em que Deus há de julgar o mundo com justiça, você não estiver lavado pelo sangue do Cordeiro, significa que você estará ainda em débito e Deus haverá de acertar as contas com você. A única maneira de você escapar da ira de Deus é por meio do sangue do Cordeiro. Lá no Egito, as famílias escaparam porque tinham o sangue do Cordeiro no umbral das portas. Naquele dia, se você não tiver lavado pelo sangue do Cordeiro, terá que acertar as contas com um reto juiz. Eu imploro a você, renda-se a Cristo em arrependimento e fé. Jesus Cristo disse que aqueles que vão a Ele em arrependimento e fé, de maneira nenhuma Ele o lançará fora. Busque o Senhor enquanto se pode achar. Renda-se a Jesus em arrependimento e fé. Que Deus tenha misericórdia de você e que Deus tenha misericórdia de mim. Amém. Vamos curvar as nossas frontes, vamos orar, nos preparando para celebrar do novo modo instituído por Jesus. Vamos orar.
Obrigado, Senhor. Muito obrigado pela instrução da tua palavra. Muito obrigado pelo chamado da graça que acaba de ser proclamado. Muito obrigado porque, mais uma vez, o Senhor insistentemente chama os pecadores ao arrependimento e à fé. Senhor, que esse chamado seja eficaz nos corações. Que o Senhor convença a todos nós de que fora de Jesus nós estaremos irremediavelmente condenados. Mas em Jesus, debaixo do sangue dele, nós estaremos seguros e livres de toda e qualquer condenação. Ó Senhor, muito obrigado, porque Jesus Cristo prestou o sacrifício em nosso lugar. E agora não há mais nenhuma condenação para aqueles que estão unidos a Jesus pela fé. Ajuda-nos a permanecermos em Cristo até a consumação dos séculos. Nós oramos agradecidos em nome de Jesus e pedimos-te também que, ao tomarmos estes elementos, sejamos nutridos por eles de maneira espiritual, como acabamos de ser nutridos por tua palavra proclamada. Nós oramos em nome de Jesus. Amém.